Tu tá afim de apreciar um filme como uma pessoa entendida dos assuntos cinematográficos? Então vem comigo que a gente hoje vai falar sobre a alma dos filmes, o roteiro. Para a maioria das pessoas, o roteiro nada mais é do que a história do filme. Ué, João, mas não é não? O que é um roteiro, então? O roteiro é simplesmente o filme escrito em palavras. Essa resposta resume com precisão o que vem a ser um roteiro. Tudo o que conta a história visto na tela do cinema antes foi descrito num papel por um profissional chamado roteirista. Ah, saquei. Tipo um livro, né? Mais ou menos. O escritor de livro, por exemplo, conta com um elemento importantíssimo que é a imaginação do seu leitor. Já o roteirista de um filme deve se preocupar com outras coisas, como quem entra, quem sai de cena, qual a ambientação da cena, qual a ordem dos acontecimentos do filme, etc. O roteiro serve como um guia durante a execução de uma produção. Todas as informações necessárias para que o filme possa ser feito vêm desse roteiro. Cada parte desse processo de produção se baseia em indicações dentro do roteiro. Por exemplo, através do roteiro temos a possibilidade de prever e desenvolver uma lista do que será necessário para a produção do filme. A gente pode também criar um orçamento prévio de custos do filme. Dali também pode sair os profissionais necessários para o desenvolvimento do filme. Outro exemplo que a gente pode falar é que a equipe e o diretor de fotografia, através de um roteiro, tem a capacidade de criar um ambiente, uma iluminação que condiz com o clima e a necessidade dramática das histórias que estão sendo contadas. O roteiro é peça fundamental para a direção de uma obra audiovisual. O diretor precisa do roteiro para que ele saiba o que deve ser filmado, para que ele também decida como vai ser filmado, e a relação do diretor com o roteirista é extremamente necessária. E o contrário também é verdadeiro, do roteirista com o diretor. Porque sem o roteiro, o diretor não tem um filme para ser filmado. E sem o diretor, o roteirista, o roteiro, não passa de um amontoado de palavras não cumprindo sua função básica, que é se tornar realmente um filme. Existem várias formas de se criar um roteiro. Tem um papel, tipo um livro, e dá pra galera. Storyboards, geralmente nas animações da Pixar são usados storyboards. Cartões, post-its, roteiro fragmentado. O roteiro fragmentado é quando um ator recebe uma parte do roteiro, o outro recebe outra parte, pra ninguém ficar sabendo o final da história, entendeu? Isso aconteceu em Vingadores, por exemplo. Tá bom, João, mas como que se constrói um roteiro? Cara, o roteiro é simplesmente você escrever uma história, contar o que precisa ser feito num filme, do início, no meio e no fim. Olha, o início é assim, o meio é assim, o final é assim. Pode fazer uma média aí, mais ou menos, que cada página de um roteiro significa 1 minuto do filme. Geralmente é feito assim. E aí, cara, você tem que praticar, escrever histórias e saber por onde vai, por onde vem, tal, quem entra, quem sai. Você tem que ter toda essa preparação para escrever um roteiro. Mas algumas técnicas de roteiro são reutilizadas tantas vezes no cinema que elas aparecem em vários filmes. E essas técnicas são as técnicas mais comuns e mais assertivas do cinema mundial. Eu vou comentar algumas dessas técnicas aqui para você agora, e eu vou começar pela mais popular de todas, que é a técnica da jornada do herói. Você vê isso em alguns filmes como Matrix, Star Wars, Harry Potter, Cinderela, Senhor dos Anéis. E o que acontece nesse roteiro é basicamente o seguinte: uma pessoa que não é ninguém, que não é nada, tá lá excluída e de repente ele descobre que ele é o escolhido para salvar uma tribo, uma nação, um mundo, planeta, enfim. Ele é o escolhido e só ele pode cumprir aquela missão ali. E aí ele vai lá, treina, Rock Balboa também tem uma jornada do herói bem legal. Então ele vai lá, treina, aí perde, aí treina, ganha, perde. Aí chega o vilãozão, aí ele vai lá, na hora de derrotar o vilão derrota ele. Aí ele perdeu. Aí, nossa, todo mundo não sei o que, aí ele vai lá, treina de novo, tem uma reviravolta e, de repente, no final ele vai lá e ganha o vilão, ou ele salva o planeta, salva o mundo, enfim. Essa é a clássica jornada do herói. E a gente vê isso em vários filmes, muitos filmes. Eu poderia ficar aqui só esse vídeo inteiro falando quais filmes tem essa jornada do herói. Outra técnica também, praticamente obrigatória em todos os filmes, é a exposição. A exposição determina quando certa informação vai ser exposta ao público. Vamos lá. Exemplo é sempre o mais fácil. Eu sou um personagem no filme, estou aqui sentado e preciso muito ir ao banheiro. Como que eu vou expor essa minha necessidade ao espectador que está aí do lado? Poxa, só aqui eu posso citar várias formas. Uma é a câmera me acompanhando até o banheiro, eu indo lá fazendo minha necessidade sem falar nada. Essa é uma exposição.
Outra exposição, minha mãe abre a porta ali e pergunta, João, tá tudo bem com você? Eu falo, pô mãe, tô precisando ir no banheiro. Pronto, você já viu que minha mãe entrou na cena, me perguntou para eu falar com minha mãe que eu estou precisando ir no banheiro e você entendeu que eu preciso ir no banheiro, porque eu falei com minha mãe que eu preciso ir no banheiro, né? A outra é eu pensar sozinho. Nossa, preciso ir no banheiro. A gente vê isso em filmes, né? Por incrível que pareça, a gente vê isso em filmes. Eu tô falando de uma exposição simples aqui. Em filmes de ficção científica, você vê exposição pra caramba. Por exemplo, em Interestelar, ele precisa explicar que o buraco de minhoca é um salto no tempo. Então ele pega um papel, dobra o papel e passa uma caneta no meio, falando, olha, é assim que funciona o buraco da minhoca, do espaço temporal e blá, 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 blá. Ele expôs com papel e uma caneta, furou a caneta no meio e expôs pra gente como que funciona a logística do buraco de minhoca naquele filme ali. Algumas exposições são de cair o queixo, assim, que você fala, caramba, como eu fui exposto a essa informação, né? Que legal a forma como esse cara me tratou, né? Porque tem gente que acha que toda pessoa que vai ver o filme dele é uma anta ali, que tá vendo o filme e tudo precisa falar, nossa, preciso ir ao banheiro. Ei, você sabia que eu preciso ir ao banheiro? Tal? Isso, cara, isso é uma exposição preguiçosa, né? As pessoas que se preocupam em como vão expor as informações, geralmente trabalham com flashbacks. Por exemplo, se eu tenho um trauma na infância, ao invés de eu falar, nossa, tem um trauma na infância, ele fecha a tela, dá um flashback, mostra eu sofrendo o trauma, depois volta pro tempo que eu tô agora e acontece a exposição. Eu não precisei falar, dá um flashback. Também diálogos expositivos, aqui no meio de uma conversa, eu tô com um problema, você não sabe que eu tenho esse problema, e no meio de uma conversa você percebe que a minha conversa com outra pessoa, eu acabei de demonstrar que eu tenho um problema. Então os diálogos expositivos são bem legais, e um dos mais preguiçosos que existem, mas também mais clássicos, é a quebra da quarta parede. A gente vê isso muito em House of Cards, que não é um filme, mas também a gente vê isso. Curtindo a Vida Doidado também tem, Deadpool também tem. Que é o seguinte, acabou de aparecer um vilão do filme, o Deadpool olha para a câmera e fala, esse é o vilão do filme. Ele quebrou a quarta parede, ele olhou para o público que não sabe quem é o cara e falou, esse aí é o vilão do filme. Beleza. Acabamos de falar algumas exposições para você, se você quiser saber mais, tem o Google aí, vai lá, meu filho, o mundo é seu. Outra técnica de roteiro também muito usada é o Deus Ex Machina, ou Deus Ex Machina, sei lá como é que fala isso, mas eu chamo de Deus Ex Machina, que significa mais ou menos o seguinte, tá tudo acabado, não tem mais como aqueles personagens sair daquelas vivos e de repente surge um troço ultra mirabolante e salva os personagens daquele treco ali. Você vê isso em Toy Story 3, que o Woody e companhia ali, o Buzz, tá todo mundo descendo naquele lixão pra pegar fogo e de repente vai todo mundo morrer queimado ali e vem o gancho, e pega eles daquele lixão e joga eles lá, salva eles. Ninguém imaginava que aquele gancho aparecia, aquilo é um Deus Ex Machina. Comumente, esse recurso é visto pelas pessoas que gostam de cinema como um recurso meio preguiçoso, sabe? Você inventa uma história, bota o cara numa situação, depois vem com um troço nada a ver pra salvar os caras. Pode acontecer? Pode, mas é meio preguiçoso. Soa como se eles tivessem... olha, inventamos uma história, muito legal, mas o final tá esquisito. Bota um Deus Ex Machina aí e resolve, entendeu? É esquisito, é esquisito. Uma outra técnica também é o plot twist, que é o famoso What the fuck? O que tá acontecendo nessa bagaça aí? É o plot twist. Sexto Sentido tem. Você vê o filme inteiro achando que aquilo tá acontecendo, no final você... ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A Vila, Corra. Você pode perceber um plot twist no filme quando você fala assim, que? Mas esse cara não... Ué? O que tá acontecendo? Tá. No Viva, A Vida é uma Festa também tem um plot twist. Geralmente são essas coisas que você acha que o filme te convence que e no final ele... não é. Enfim, tem vários filmes que tem plot twist. Geralmente terror tem plot twist. E olha que legal, da próxima vez que você ver um plot twist, você vai saber o que é um plot twist, cara, tá vendo? Tem alguns filmes que levam mais do que só diversão, porque filme também é arte. E a arte tem esse feitio de transformar as pessoas em pessoas melhores. Então, meu objetivo aqui é, de coração, fazer com que você assista filme da melhor maneira possível. Mas vamos lá, vamos continuar. Outra técnica de roteiro bem importante também são os ganchos de roteiro.
são geralmente aqueles filmes que tem continuação, sabe? Que lá no final tudo se resolve, mas alguma coisa fica sem se resolver, fica aquele ganchinho assim para puxar o próximo filme. Outro recurso também bem legal é a quebra da expectativa. Esse recurso está sendo usado muito recentemente. Não é um plot twist, parece. A diferença da quebra da expectativa para o plot twist é que o plot twist, ele muda o plot da história. Então vamos lá, Sexto Sentido. A história é sobre um menino que enxerga fantasmas. Beleza? Essa é a história. Eu espero que você, pelo amor de Deus, já tenha visto Sexto Sentido. É velho pra caramba. Então isso aqui não é um spoiler. Passou de um ano, pra mim não é spoiler mais. Tô falando. No final, o Bruce Willis, não sei lá o nome do personagem dele, é o fantasma que faz o moleque enxergar aquele troço todo ali. O plot da história, no final, não é mais sobre o moleque que enxerga um fantasma. É sobre um fantasma que assombra um moleque. E aí, o plot twist, você fala, caraca, pra mim o filme era sobre esse moleque. Eu queria resolver essa vida desse moleque. Mas agora, eu sei que esse maluco é o fantasma. E agora? Cara, mudou o plot, mudou a sua visão sobre o filme. Você estava pensando que o filme era isso e, de repente, o filme não é mais sobre isso. Plot twist. A quebra da expectativa, não. O filme continua sendo sobre isso, mas aí alguma coisa no meio acontece que você falou, mas isso aí não era pra acontecer mais lá na frente? Não entendi. Em Vingadores Guerra Infinita, a grande quebra da expectativa é quando o Thanos estala o dedo. E aí some aquele monte de super-herói. Por que quebra da expectativa? Porque você achava fielmente que os Vingadores iam derrotar Thanos, e aí o Thanos derrota os Vingadores. Houve uma quebra da expectativa. Não é um plot twist, só quebrou sua expectativa, você não vai sair feliz do cinema. E no Vingadores Ultimato, você tem uma expectativa de que o Thanos continue bom, continue sendo aquele poderoso que lute pau a pau com os Vingadores. E aí você chega, o cara tá numa fazenda, tá largado, morre nos primeiros 30 minutos de filme, então você fica, você fica sem expectativa. Você chegou com a expectativa alta e, de repente, sofreu uma quebra de expectativa. Não é um plot twist, é apenas uma quebra de expectativa. Beleza? Esse é outro recurso que está sendo usado muito mais agora do que antes no cinema. E eu poderia ficar falando aqui várias técnicas de roteiro, mas essa aqui é uma última que eu vou deixar aqui para fechar, que também é muito comum, que é a técnica do final aberto. O final aberto é tipo assim, você decide aí. Eu não vou te falar o final, não tem como eu te falar o final. Você faz o que você achar melhor com esse final aí pra você, entendeu? E eu confesso que eu fico muito triste, porque a expectativa que a gente cria desde criança é ver uma história com início, meio e fim. E quando o fim não é bem um fim, fica tudo meio que aberto ali. Isso acontece em vários filmes, eu vou aqui listar alguns que são muito bons, que você pode ver. Tem o Abutre, que é muito legal esse filme, mas o final é aberto. Tem Garota Exemplar, que o final dá uma raiva excepcional. Nunca senti tanta raiva quanto eu senti nesse filme aí. 3 Anúncios para um Crime também. É muito legal esse filme, mas o final é aberto. No final, eles vão ou não vão buscar justiça com as próprias mãos. E o final é aberto, entendeu? E fica ali. E não vai ter um segundo para resolver a história, não vai ter nada. Você decide aí o final. Esse recurso é também muito utilizado, principalmente pelos filmes mais cults, né? Que preferem deixar o final aí para você ter sua experiência e decidir por você mesmo. Enfim, eu não gosto de final aberto, mas é um recurso também muito comum e muito utilizado. Mas agora tem o seguinte, o roteiro pode ser original ou adaptado. Os roteiros originais vieram da cabeça dos roteiristas e das demais pessoas envolvidas na produção do filme ali. Isso quer dizer que todo o roteiro, palavra por palavra, foi concebido já com o objetivo de ser um filme. Dentre os exemplos de filmes com roteiro original, nós temos os ganhadores de Oscar. Tem Django Livre, Corra, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, também ganhou por roteiro original, Beleza Americana e por aí vai. Já os roteiros adaptados foram inspirados em alguma obra de arte ou alguma coisa já existente. Geralmente são inspirados em livros. Tem Os Infiltrados, 12 Anos de Escravidão, A Lista de Schindler, Senhor dos Anéis, que foi inspirado num livro, Forrest Gump também inspirado num livro. Todos esses filmes que eu acabei de citar foram sugados de uma outra fonte de inspiração que não seja o do roteirista em si. Inclusive, todos esses roteiros adaptados que eu acabei de falar pra você aí agora ganharam Oscars também. Aí você pensa, mas o que, João? Pô,
O cara nem teve o trabalho de escrever o filme, meio que adapta uma obra ali que já existe e ainda ganha um Oscar. Então, como eu já disse, quando uma obra, um livro escrito por uma pessoa ou duas, seja lá o que for, vai partir para uma ideia de se tornar um filme, a parada fica bem mais complexa, simplesmente porque para se produzir um filme é preciso de muito mais gente do que para se produzir um livro, por exemplo. Sabe aquela música Faroeste Caboclo? Não tinha medo, tal João de Santo, do Legião Urbana? Você conhece esse? Então, essa música já ganhou um filme nacional há uns tempos atrás aí. Você sabia dessa? Você viu esse filme? Curtiu ou não? Deixa aqui nos comentários, fala aí se você curtiu ou não. Sei que essa chatinha, mas deixa aí nos comentários. Também temos um fato muito curioso do filme de roteiro adaptado, Forrest Gump, que mostra como é necessário de criatividade e inventividade para transformar o livro em um filme. Se liga só nesse trechinho do livro que eu vou ler para você. A gente passou por todos os tipos de chuva que existem, menos talvez a chuva com granizo ou neve molhada. Algumas vezes era chuva fininha que cortava. Outras, a chuva era grossa. Ela vinha de lado e vinha reto para baixo, e às vezes até parecia subir do chão. Apesar disso, esperavam que a gente fizesse o nosso trabalho, que era basicamente subir e descer colinas e coisas do tipo, e procurar Vietcongs. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como você interpreta uma chuva que vem do chão? Como que você interpreta uma chuva que vem de baixo para cima? Como que você interpreta isso? Eu não faço a menor ideia de como a chuva pode vir do chão, e você também talvez não faça ideia como a chuva vem do chão. Agora se liga só como o diretor ou o roteirista desse filme interpretou esse trechinho do livro e transformou numa cena icônica do cinema mundial. Se liga só. Nessa cena você nota claramente na cara do Forrest como ele tá incomodado e angustiado com os pingos de água que respingam ali daquele lago ali, daquele poço que ele tá ali. A chuva tá vindo do chão, de baixo pra cima aqui, e ele tá incomodado com aquilo. Muito legal. É disso que eu tô falando. O roteiro do filme pode mudar completamente a sua experiência, o seu sentimento a respeito de uma obra, de um filme, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi no canal do Nerd Writer sobre o filme Passageiros, de 2017, com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. O filme se passa inteiramente dentro de uma nave espacial que carrega seres humanos para um outro planeta. Não lembro do motivo. O importante saber é que dentro da nave existem vários casulos ali que mantêm os seres humanos dormindo por 120 anos até que a nave chegue no planeta destino. No meio do caminho, o personagem do Chris Pratt acorda por conta de um problema na nave, um pânico que a nave deu, e aí que começa toda a história. Vamos lá, vamos dividir esse roteiro em 5 partes aqui, beleza? A parte 1 é, o Chris Pratt acorda 90 anos antes da nave chegar ao seu destino e vive sozinho ali dentro daquela nave. A parte 2, Chris Pratt decide acordar a Jennifer Lawrence por achar que ela será uma boa companhia para ele ficar aí pro resto da vida dentro da nave até a nave chegar no seu destino. A parte 3, a Jennifer descobre e fica indignada com Chris Pratt que acabou com a vida dela lá no novo planeta. 4, Chris Pratt se sacrifica por todos, mas sobrevive. E 5, a Jennifer Lawrence perdoa o Chris Pratt e vive um romance com ele e por aí vai. Eu lembro que eu paguei dinheiro de verdade pra ver essa porcaria no cinema e saí com uma sensação de que o filme poderia ter sido bom, mas o roteiro era preguiçoso. Eis que, fuçando na internet, eu vejo que o Nerd Writer reescreveu esse roteiro, cara, e ficou muito legal. Ele pegou essas 5 partes e mudou tudo. Quer ver? A parte 1, que era o Chris Pratt acordando, ele colocou a Jennifer Lawrence acorda e vê o Chris Pratt na nave. A sensação de suspense aumenta e o espectador não sabe o que o Chris Pratt está fazendo ali, junto com a Jennifer Lawrence. As coisas que acontecem no filme a gente vai descobrir junto com a Jennifer e não com o Chris Pratt. Na parte 2, ele colocou a Jennifer Lawrence descobrindo que foi acordada pelo Chris Pratt, com aquele discurso, você acabou com a minha vida, blá, 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 blá. E no meio dessa briga toda, o Chris Pratt vai pro cantinho dele, deita e tem um flashback.
Que aí é quando a gente vai saber que o Chris acordou e tá vivendo um ano sozinho ali naquela nave procurando alguém para fazer companhia para ele. A parte 4, os dois estão brigados e o Chris se sacrifica pela nave e morre. A parte 5, a Jennifer escreve sobre o ato heróico do Chris e termina o filme pensando em acordar alguém para fazer a companhia para ela. Entendeu? Ela termina o filme na mesma situação que o Chris Pratt terminou. Isso seria genial, seria um roteiro top, envolveria suspense, romance, envolveria um roteiro pensado para aquilo ali, e não um roteirinho que a gente vê o cara acordando e aí o Chris Pratt, você meio que idolatra o cara porque ele acordou, né, e tá um ano sozinho, né, vamos deixar ele acordar a menina, tal, entendeu? E o lance do relacionamento abusivo ali, porque ele acordou ela sem ela querer ser acordada e papapá. Enfim, o roteiro poderia ter sido muito melhor trabalhado. E você vê isso quando um nerd writer, né, um cara lá da gringa, youtuber da gringa, faz um roteiro que você fala, putz, esse filme aí eu gostaria. E é isso que eu quero que você entenda, que o roteiro é a alma do filme. Entenda isso, o roteiro é a alma do filme. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como funciona o roteiro, como que o roteiro é importante para trazer alma para o filme, e espero que você tenha curtido de verdade esse conteúdo. Se você curtiu, cara, olha, isso dá um trabalho para fazer, parece clichê, mas dá um trabalho mesmo, porque a gente trabalha durante o dia, depois vem aqui. Eu, por exemplo, deixo de ficar com as minhas filhas para fazer esse conteúdo aí para você. De coração mesmo, eu quero que você veja filmes mais decentes, né, e que tenha um certo paladar para filme. É isso que eu quero desenvolver nas pessoas que me seguem aqui no canal. Então, o que você pode fazer? Me doar dinheiro? Quem me dera. Quem me dera eu colocar uma conta aqui, vocês doarem dinheiro para mim. Eu não quero isso. Só compartilha o meu vídeo para quem você acha que vai curtir. Dá aquela curtida aqui, aquele comentário maroto. Isso ajuda pra caramba. Eu respondo todo mundo. Então, vai aí, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, @JoãoPolitoff. E isso já vai estar me ajudando pra caramba a continuar esse trabalho aqui. Se você curte tanto, faz isso aí por mim. Até o próximo vídeo. Esqueci de falar que essa é uma série de 7 capítulos. A primeira foi agora, a gente está falando sobre o roteiro. Na próxima a gente vai falar sobre direção, depois atuação e por aí vai. Vamos falar sobre 7 elementos que formam um filme de respeito, um filme legal pra gente assistir. Beleza? Então, um beijo e valeu!